3, Salmo 131, do verso 1 ao verso 3. Eu vou ler o verso 1, a igreja o 2 e juntos leremos o verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Juntos. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, fala ao nosso coração. Saímos das nossas casas e viemos aqui porque temos a certeza de que aqui nos encontraríamos com o Senhor. Louvaríamos o Teu nome, confessaríamos os nossos pecados, Te adoraríamos e também aprenderíamos da Tua palavra. E esse é o momento que nós queremos que o Teu Santo Espírito, Deus, nos encha, nos direcione e nos ajude a compreender a Tua vontade. Oramos em nome dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós pensamos na figura da mãe, vem na nossa mente inúmeras experiências que tivemos ao longo da nossa vida. A figura materna é uma figura que transmite doçura, proteção, cuidado, sustento. Todos nós experimentamos isso na relação com as nossas mães. A figura da mãe é uma figura a mais estudada, né? Quando você vai pensar a respeito da relação familiar, a figura da mãe é a mais pesquisada, porque ela vai num nível de profundidade no relacionamento com a criança que nenhuma outra experiência entre pessoas, entre indivíduos, vai conseguir alcançar, né? A criança é gerada no útero da mãe. Depois essa criança nasce, ela depende completamente dessa mãe. Os seres humanos são os que dependem por mais tempo, né, da figura materna, também da figura paterna, mas nós sabemos o quanto a figura materna é importante em todo esse processo. E não só nesse processo de gestação, dos primeiros cuidados, mas por toda a vida. Geralmente, na grande maioria das vezes, quando nós lembramos da nossa mãe, vem na nossa mente a figura da ternura, do cuidado, da proteção. A pessoa que pode sim saber de tudo o que acontece na nossa vida, no nosso coração. Ela pode até dar um puxão de orelha, mas a gente sabe que ela vai estar sempre pronta para nos acolher nos momentos mais difíceis da vida. Também é aquela pessoa que tem o poder da palavra. Há poder em suas palavras. Eu só creio nisso quando se trata de mãe. Quando mãe fala que vai chover, pode ser o verão que for. Quando mãe diz para não ir, não vá. Porque, sem dúvida nenhuma, todos nós em algum nível já experimentamos isso também, né? Descumprir uma ordem da mãe e tudo dá errado. As mulheres do século 21 têm sofrido muita pressão, e não só as mulheres de maneira geral, mas as mulheres cristãs também, colocando a maternidade de lado. Existe uma conspiração para tirar a maternidade do centro, para tirar o papel da mulher no desenvolvimento dela como mãe, como algo muito importante e sublime. Existe todo um movimento para tirar a importância disso, porque isso torna a mulher menos competitiva para o mercado de trabalho. Mas quando nós conversamos com aquelas que são mães, elas certamente vão fazer uma narrativa de que não existe nada mais belo, mais profundo, mais poderoso, mais impactante, mais transformador do que a maternidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos nele como personagem, o autor desse texto, o rei Davi. Rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes, quando nós pensamos nos personagens bíblicos, nós temos a tendência, como é no caso de Davi, de
olhar sempre para aquilo que ele fez de errado. Davi foi um homem que cometeu pecados, e se tem um livro no mundo que mostra o pecado dos homens de Deus, é a Bíblia. A Bíblia não seleciona só os bons atos dos servos de Deus, não. Quando você lê a Bíblia, você percebe que ela registra também naquilo que os homens de Deus pecaram, naquilo que eles caíram, naquilo que eles desobedeceram. Então a Bíblia não é uma biografia enviesada, que só tenta mostrar as coisas boas dos homens de Deus. Não, Davi cometeu um ato absurdo, um adultério, que logo em seguida ele manda matar o marido de Batseba, ou seja, um homem que cometeu algo que entristeceu profundamente o coração de Deus. Mas nós não podemos resumir a vida de Davi e nem olhar Davi somente nessa perspectiva, assim como nós não devemos fazer isso nos nossos dias. Nós precisamos olhar o indivíduo de acordo com toda a sua trajetória, toda a sua história de vida. Todos nós cometemos os nossos pecados, todos nós temos os nossos deslizes, e às vezes nós somos rotulados, corremos o risco de sermos rotulados por causa de um determinado deslize que nós tivemos na nossa vida. Às vezes filhos não conseguem perdoar as suas mães porque em algum momento descobriu uma falha da mãe e ficou completamente descompensado. Por exemplo, descobriu que a mãe ama mais os seus irmãos do que você, Aí, é porque minha mãe tem preferência pelo meu irmão. Graças a Deus lá em casa eu estou tranquilo, né, mãe? Depois de 7 anos a minha mãe veio passar o Dia das Mães comigo. Sempre ficou com os meus irmãos, se bem que eu tenho muito irmão, viu, gente? Eu tive que fazer uma negociação interminável para conseguir ter minha mãe aqui hoje. Mas ela está aqui, que delícia. Um abraço para vocês, que estão assistindo pela internet morrendo de inveja. Tem um em Brasília, tem um em Anápolis, tem um na Austrália. Todo mundo agora lá com as sogras. Desculpa. Vamos pro sermão aqui, senão me empolgo. Davi, ele então se apresenta como esse homem que teme a Deus. A história de Davi é a história de um homem que caminhou com Deus. Quando nós lemos os livros, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai perceber que era um homem que caminhava com Deus. Teve um deslize, mas caminhava com Deus. A sua juventude, a sua adolescência, a sua vida adulta como rei de Israel, Davi era um homem marcado pela presença de Deus. E quando nós lemos os livros de Salmos, todos os capítulos que Davi escreveu, você percebe as digitais de Deus na vida desse homem. Ele era um homem que estava pertinho do Senhor, um homem que andava com o Senhor, um homem que temia o Senhor. E o que nos chama a atenção é que era um homem. Davi se apresenta como um homem que tem altos e baixos. Tem dia que Davi está feliz com Deus e ele escreve um salmo de adoração, ele agradece a Deus por tudo que Deus tem feito. Tem dia que Davi está chateado com Deus. Tem dia que Davi já começa o salmo questionando: cadê o Senhor para me socorrer? O Senhor não disse que estaria comigo o tempo todo? Tem dia que você vai encontrar um Davi que olha para a prosperidade dos ímpios e levanta uma série de questionamentos para com Deus. Deus, por que as coisas dão errado para mim, que temo, que amo ao Senhor, e dá certo para aqueles ímpios, para aqueles homens que não se importam contigo? Então, os comentaristas, e quando você mesmo ler o livro de Salmos, você vai perceber que a vida de Davi é uma vida que entrelaça com a minha e com a sua vida. A vida de um homem que amou, temeu, e um homem que se relacionou com Deus com sinceridade de coração. Por isso ele escreve esse Salmo de número 131, que é chamado de um salmo de romagem. Não só ele, a partir do capítulo 120 até o 134 do livro de Salmos, nós temos os cânticos de romagens, que eram os cânticos que a congregação louvava a Deus enquanto caminhava para o momento da adoração pública. E nesse momento aqui, especificamente no Salmo 131, você percebe no versículo 1, o salmista Davi dizendo Senhor. A palavra para Senhor aqui é Iavé, ele chama Deus de Iavé. Iavé é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés perguntou para Deus: Deus, o Senhor está me enviando para liderar a libertação do povo que hoje de Israel, que está debaixo do jugo do Egito. Quando eu chegar lá diante de Faraó, quem eu vou dizer que me enviou? Deus responde para Moisés: o eu sou.
o Yahvé que é imutavelmente fiel na sua aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, e nessa aliança de Deus com o seu povo, Deus disse que ia cumprir, porque Deus é imutável nas suas promessas. Quando nós olhamos para esse nome Yahvé, a ideia é exatamente essa, de um Deus que está conosco em todo o processo, e tudo que Ele estabelece da palavra dEle, Ele vai cumprir. Deus não falha. Essa ideia da expressão Yahvé. Ele é o Deus eu sou. Yahvé é o soberano que conhece todas as coisas. Yahvé, Ele não apenas ouve a nossa voz quando nós clamamos por Ele. Não dá para ter uma relação com Yahvé apenas externa. Yahvé não se agrada de um culto exterior que não seja compatível com o culto interior, porque Yahvé, Ele olha o nosso coração, e Davi conhece bem Yahvé, porque ele tinha intimidade com Ele, assim como nós também podemos ter intimidade com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Davi, ele tinha essa intimidade com Deus, por isso ele dizia: Yahvé, não é soberbo o meu coração. Davi sabe o que ele está falando, porque esse mesmo Davi é o que diz: Senhor, sonda-me o coração. Ele sabe que Deus entra lá no íntimo do seu ser, que Deus decodifica toda a sua existência. Ele sabe que não tem como enganar Yahvé. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, você pode enganar seus filhos, você pode enganar no seu trabalho, você pode enganar até a sua mãe, mas Yahvé, mãe é mais difícil, mas Yahvé é impossível você enganar. Ninguém engana Yahvé. Por isso, quando Davi diz: Deus não é soberbo o meu coração, e Davi fala Yahvé, Davi sabe que Deus está naquele momento vasculhando o coração dele, checando para ver se o que ele está falando realmente tem coerência, se ele não está fazendo como os hipócritas, quando Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi não, Davi está dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. A ideia aqui, Senhor, não é soberbo o meu coração, Davi está combatendo o pecado do orgulho. Apesar de ser um homem poderoso, Davi era um homem poderoso, rei de Israel, e não era apenas rei de Israel. Israel havia se tornado uma nação poderosa, uma nação que tinha vencido várias batalhas com outros povos. Então Davi era o rei do momento, Davi era o homem mais poderoso naquela época, naquela região, e ele chega diante de Deus e ele diz: não é soberbo o meu coração. Para alguém fazer essa oração, dizer para Deus assim: Deus não é soberbo o meu coração, essa pessoa precisa reconhecer que tudo vem de Deus. Davi era rei, mas ele sabia que Deus havia dado o reinado para ele. Davi teve muitas vitórias ao longo da sua jornada, e ele sabia que cada uma das vitórias manifestava a vontade de Deus, e ele só foi vitorioso porque Deus permitiu. Davi sabia que ele não era nada nem ninguém se não fosse o poder de Deus na vida dele. Davi entendia que ele era pó, Davi entendia que ele era insuficiente, incapaz. Davi sabia que a qualquer momento ele poderia perder a sua vida. Por isso ele entende que tudo que ele tem, tudo que ele é, aonde ele chegou no seu processo de reinado, tudo isso dependia da vontade soberana de Deus. Por isso ele reconhece que tudo dele pertence a Deus e deve ser usado para a glória de Deus, e ele então faz esse diagnóstico: não é soberbo o meu coração, porque a soberba, ela nasce em corações que acham que chegaram aonde chegaram pelos seus próprios méritos. Se estamos bem empregados, se temos condições de dar uma boa qualidade para a nossa família, se nós demos uma boa educação para os nossos filhos, se isso ou se aquilo, isso se deve ao meu esforço, ao meu trabalho, à minha dedicação. Isso vai construindo uma base para sustentar a soberba e o orgulho. Davi está dando uma lição para mim e para você, que todas as nossas vitórias, elas vieram de Deus. E se veio de Deus, a glória é para Deus, não é para nós. Se o seu filho deu certo na vida, mamãe, certamente você foi usada no processo, mas isso não deve ser para a sua própria vaidade. Isso deve glorificar a Deus. Se o seu filho hoje está com saúde, bem, nutrido, isso é
manifestação da bondade de Deus. Isso serve para os pais, isso serve para todas as nossas relações, para todos os nossos sonhos e para todos os nossos projetos. O emprego que você tem foi Deus que te deu, a saúde que você tem é Deus que te dá, a condição de pensar é Deus que produz essa condição em você. A qualquer momento a gente pode ter problemas aqui mentais e de repente tudo começar a dar errado. Nós podemos ter problemas de saúde física, ou seja, não é difícil dar errado. Se está dando certo, é manifestação de um Deus que é bondoso. Por isso, que Davi vai dizer, não é soberbo o meu coração, porque tudo de bom vem de Deus. E ele diz mais, nem é altivo o meu olhar, ou seja, Davi, ele não se sente superior a ninguém, ele não acha que ele está por cima dos demais, ele não anda com o nariz empinado, seria essa ideia na nossa cultura, achando que ele pode se colocar acima dos outros. Não, porque Davi, como nós, teve altos e baixos. Davi, como nós, quase deprimiu. Davi, como nós, teve uma família, e talvez nem como nós, a família de Davi foi muito mais complicada do que a maioria das famílias. Spurgeon vai falar dele, dizendo que o rei se aproxima das nossas vidas. Você tem provação? Tem. Davi também teve. Você tem tentações? Davi também teve. Os reis têm seus problemas, Davi usou uma coroa. O camponês tem suas preocupações, Davi manejou o cajado de um pastor. O errante tem muitas necessidades, Davi habitou nas cavernas de En-Gedi. O capitão tem suas dificuldades, Davi achou os filhos de Zeruia difíceis demais para ele. O salmista também foi provado em seus amigos, na companhia de seus amigos. Por exemplo, seu conselheiro Aitofel o abandonou. Salmo 41, verso 9, ele diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Seu amigo já te traiu? Davi também foi traído. Os piores inimigos de Davi estavam aonde? Dentro da sua casa. Você tem cenas na história de Davi, familiar, que é complicado até você descrever. Você tem um filho de Davi apaixonando por uma filha de Davi, e montando todo um esquema de abuso sexual dentro da família, e o outro irmão fica sabendo, e mata o irmão, e vira inimigo fica uma loucura a vida de Davi. Ele teve tentações externas para perturbar a sua paz, tentações internas para tirar a sua alegria. Provavelmente por causa disso que os salmos de Davi sejam tão deleitosos para nós, quando nós os lemos. É um homem que viveu como a gente, e ele mostra para todos nós que na nossa trajetória, independente das circunstâncias, o que a gente tem que aprender é temer a Deus. E Davi sabe que ele dependeu de Deus em todas as etapas do processo, até quando ele pecou. Davi pecou, fez de conta que não tinha pecado, Deus levanta um profeta, Natã, que vai lá e trata o Davi, e aponta o pecado de Davi, e Davi, contrito diante de Deus, escreve alguns dos salmos, por exemplo, 51, 32, que revela claramente o coração de um homem que experimentou o perdão de Deus. Os salmos de Davi mostram claramente um homem como nós. E aí na parte B do versículo 1 ele diz então, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele fala, não é soberbo o meu coração, o Senhor é Yahvé e sabe disso, não é altivo o meu olhar, uma atitude externa, e o Senhor é Yahvé e sabe disso. Eu não ando à procura de grandes coisas, um rei poderoso falando isso, e nem coisas maravilhosas demais para mim. Derek Kidner diz que aqui ele está combatendo o pecado da presunção, grandes coisas e coisas maravilhosas que produzem arrogância. Davi não procura essas coisas. A caminhada de Davi consistia em fazer a vontade de Deus. João Calvino, quando comenta esse texto, ele diz, os que se submetem a Deus como Davi, mantendo-se em sua própria esfera, moderados em seus desejos, desfrutarão uma vida de tranquilidade e segurança. Davi era um homem que tinha consciência de que a posição que ele estava foi dada a ele por Deus, assim como nós. A posição que você tem foi dada por Deus. E quando você entende isso,
Você não vive procurando alguma coisa que vai além daquilo que Deus te deu. Eu e você precisamos ter convicção de que desempenhamos o papel que desempenhamos hoje na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, porque esse foi o papel que Deus nos deu. E aí, quando nós entendemos que nós estamos cumprindo aquilo que Deus determinou para nós, nós não vamos procurar além daquilo. O que nos causa estresse? O que nos causa angústia? O que às vezes nos deixa completamente atordoados? Buscar coisas que Deus não está nos dando, insistir em portas que Deus não está abrindo. Às vezes nós olhamos para esse Salmo de Davi, versículo 1, e a gente olha aqui, quando ele diz, não ando à procura de grandes coisas. Não, eu ando sim. Eu não quero coisas maravilhosas demais para mim, eu quero sim. Às vezes nós projetamos e desejamos e almejamos coisas para nós e até para os nossos filhos, além daquilo que Deus quer dar. E aí, meus queridos, nós caímos e incorremos no perigo da murmuração, da reclamação, da insatisfação, tão marcante na nossa sociedade brasileira. Nós temos uma tendência e até uma conspiração, né? Todo um esquema montado para a gente mais reclamar do que agradecer. A gente não consegue contar as bênçãos de Deus, a gente consegue contar quantas coisas que nós queríamos e não temos. E Davi está dizendo, eu estou satisfeito, satisfação em Deus. Eu não quero grandes coisas, eu não quero coisas maravilhosas, eu estou feliz com o que eu tenho. Porque, meus queridos, quando nós estamos insatisfeitos com o que nós temos, ou quando nós estamos insatisfeitos com as circunstâncias, em último grau, na verdade, a nossa insatisfação é com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Porque o mesmo Davi vai escrever o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada está faltando? Se está faltando, Deus não está sendo pastor direito. Se não está do jeito que você quer, o problema está no pastor? Ou será que o problema está em nós, que sempre reclama do pasto, sempre reclama de alguma coisa, sempre olha a vida numa perspectiva negativa? E aí, quando nós nos deparamos com o Evangelho de Jesus, com a vida de Jesus, com o sacrifício de Jesus, e percebemos que Ele deu a vida por nós, menos ainda nós temos do que reclamar, porque Jesus Cristo entregou a vida para nós, por nós, para nos salvar. Por isso Paulo vai insistir tanto no tema da alegria. Não é só Paulo não, Davi também no livro de Salmos. Eu convido você, aqueles que quiserem, em algum momento da sua jornada cristã, grifar nos livros de Salmos a palavra alegria e prazer. Você vai ver que é uma palavra que se repete constantemente, porque para isso foi que Deus nos chamou, para uma vida de alegria, prazer, satisfação. Mas muitas vezes nós insistimos em reclamar de coisas que não estão acontecendo como nós queríamos, como nós desejávamos. Tem um livro que vai falar sobre isso, MacDonald. Ele vai dizer o seguinte: quando Deus não está atendendo às nossas expectativas, nós precisamos reavaliar as nossas expectativas. Porque Deus sempre manifesta a vontade dEle na nossa vida. E o que Davi está falando aqui é: Deus, eu estou feliz, estou satisfeito com o que o Senhor tem feito, com o que o Senhor tem me dado. Eu não sou orgulhoso, eu não tenho um olhar altivo, porque eu sei que tudo que eu tenho veio do Senhor. Por isso eu não procuro coisas grandes e nem maravilhosas, eu não procuro nada. E aí, quando a gente pensa na maternidade, a gente vê que as mães, logo nos primeiros dias, quando a criança nasce, ela desenvolve, ela tem a capacidade de montar um mecanismo de proteção acerca do seu filho, que ela responde o mais rápido possível ao choro da criança. É impressionante. As mulheres que são mães que estão aqui sabem do que eu estou falando. Nem eu sei do que eu estou falando, mas vocês sabem. Porque eu me lembro quando a Bia nasceu. A Isabela levantava assim, feito uma maluca. Eu dizia: o que está acontecendo? Ela, a Bia chorou. Mas não ouvi nada. Pai nunca ouve, né? Impressionante. E depois desenvolve técnicas para ouvir menos ainda. Tem uma caixinha de tampão ali no meu gabinete. Se você quiser, eu posso. Os pais novos aí.
Não, tem que ajudar, viu? Revezar. Mas a mulher, ela responde numa agilidade, numa precisão, e não é só isso, como se isso não bastasse. E aí eu já acho que tem uma parte misteriosa. Ela identifica: o ouvido está doendo. Pelo choro. Não, esse choro é de fome. Não, esse choro é de frio. Como assim? A capacidade de identificar o tipo de choro. E aí os americanos que gostam de pesquisa avaliaram durante 1 hora o comportamento de 684 mães. Não só nos Estados Unidos, mas em 11 países, incluindo o Brasil, e seus filhos de 5 meses de vida. Então, 684 mães, filhos de 11 meses de vida em 11 países. Olha que interessante esse dado. Eles observaram comportamentos semelhantes na maioria das vezes. Por exemplo, as mães levavam cerca de 5 segundos para atender o choro do bebê. 5 segundos. Entre as reações, as mais comuns e que aconteciam primeiro era o quê? Pegar a criança no colo e falar com ele. Pega o bebê e diz: "Ô, bebezinho, o que foi?" A primeira reação. Quem não tem uma reação dessa registrada na mente? Não é, Pedrinho? Não é assim que a mamãe faz? Pega o bebê e fala: "Filho, a mamãe está aqui." E aí você tem todo um movimento materno de proteção, de amparo, de sustento. Muitas vezes, quando nós nos relacionamos com Deus, nós também choramos para sermos atendidos, assim como bebês choram para serem atendidos pela sua mãe. Se bem que as coisas estão mudando. Outras pesquisas também mostram que há 20, 30 anos atrás, quando a mãe ia dar mamar para o bebê, ela colocava o bebezinho aqui, e aí, enquanto o bebê mamava, ela conversava com ele, ela acariciava, ela via se estava tudo bem com o corpinho do bebê, não tinha nenhuma feridinha, nenhum probleminha, ficava ali, via se a unha já estava no tamanho de cortar. Agora não. Como é que mãe dá mamar? Põe o bebê aqui, pega o celular aqui, acabou, verificar se o menino está machucado, fazer carinho. As mães mudaram, elas descentralizaram a atenção na hora do mamar para os meios tecnológicos, mas não tem problema não. O bebê também já tem um iPad aqui do lado enquanto ele mama. Tá tudo certo agora, está empatado. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção no versículo 2 do texto é que Davi diz: pelo contrário, no versículo 1 ele fala: meu coração não é soberbo, eu não sou altivo, Deus conhece, o Senhor é o Iavé, que sonda o meu coração e sabe exatamente, eu não estou procurando grandes coisas maravilhosas demais para mim. Aí no verso 2 ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se alimenta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Se a gente lê rapidamente esse salmo, a gente tende a achar que Davi está dizendo aqui que a criança está acolhida enquanto ela mama. Mas Davi não está falando do momento em que a criança mama. Davi, ele destaca como a criança desmamada. Porque a mãe, quando ela vê a criança com fome, e ela traz essa criança e alimenta essa criança, ela está correspondendo a uma necessidade. Assim somos nós com Deus. Quando nós temos as nossas necessidades, nós choramos, às vezes esperneamos como as crianças, e Deus vem e nos socorre. E Davi mostra muitos salmos que contêm essa relação de um Deus que ouve o nosso clamor, de um Deus que ouve o nosso grito, um Deus que nos auxilia na adversidade. Mas não é disso que esse salmo está falando. Nesse salmo a criança já não mama mais. Nesse salmo a criança vai para o colo da mãe simplesmente porque ela ama estar no colo da mãe. Ela não tem necessidade nenhuma, ela não quer pedir nada, ela quer apenas um colo. Ela quer apenas um momento de relacionamento afetuoso. Olha como ele diz no verso 2: eu fiz calar, ou seja, eu não quero dizer nada, eu não quero falar nada para minha mãe, só quero sossegar a minha alma no colo
da minha mãe, nos braços dela. Só quero me aquietar. Só quero me aquietar. Davi usa a figura da mãe, e não é à toa que ele usa a figura da mãe. Nós sabemos que não tem lugar mais aconchegante do que o colo da mamãe. Entendeu, mãe? Por que eu te trouxe aqui? Não tem lugar que a gente se sente mais protegido quando é criança. Não tem lugar que nos aquece a alma. Não tem lugar que nos ampara. Não tem lugar que nos dá esse conforto que nos envolve quando nós somos pequeninos e indefesos no colo da nossa mãe. E o salmista está dizendo, não é para pedir, não é para falar, não é para requerer alguma coisa, é simplesmente pelo prazer da companhia. É simplesmente para relaxar a alma, relaxar o coração. Fiz calar, a palavra shavá, significa a minha alma se abranda. Eu sosseguei, a ideia de calmo, de calmaria, de silêncio. A minha alma significa a minha vida, o meu ser. Em Deus, nós sossegamos a nossa alma. O próprio Deus utiliza Davi para usar a figura da mãe, para mostrar a respeito do acolhimento que Deus nos dá, quando nós vamos na direção dele, não para pedir, nem para agradecer, está falando o texto, a gente vai simplesmente para ter um tempo no colo dele. Vou fazer uma pergunta teológica desafiadora. Qual foi a última vez que você experimentou o colo de Deus? Qual foi a última vez que Deus te fez um carinho? Um cafuné? Você percebeu claramente a presença dele invadindo o seu ser. Você não falou nada. E ele também não falou nada. Madre Teresa de Calcutá, perguntaram para ela, Madre, o que é oração? A oração, Deus fala, eu não falo nada. Ah, é, Madre? E o que Deus fala? Deus não fala nada, eu que falo. O que Madre queria dizer? Tem momentos com Deus que precisa ultrapassar a fala. Colo de mãe não precisa de fala. Colo de Deus não precisa de fala. Qual foi a última vez que você experimentou esse colo divino? Porque foi esse colo materno, da mãe, que Davi tomou emprestado a figura para mostrar como Deus cuida da gente, como Deus nos protege, como Deus nos aquece, como Deus nos acolhe. Outros textos vão dizer que Deus coloca na palma da sua mão e fecha, e diz aqui, daqui ninguém te tira, eu te protejo. E talvez você já não tenha mais a sua mãe para deitar no colo dela, mas você sempre terá Deus para usufruir do colo dele. Esse texto é um convite para nos movimentarmos em direção a Deus, não na expectativa de receber alguma coisa. Não sermos crianças que vivem chorando, sempre para chamar a atenção de Deus. Deus, agora eu estou com frio, Deus, agora eu estou com fome, Deus, agora me deu um emprego, Deus, agora faz isso, Deus, agora vamos ver aquilo, Deus, olha isso, Deus, onde é que... Não, nada disso. Deus, só quero o seu colo. Só quero experimentar a tua presença. Só quero me tranquilizar diante do Senhor. Minha alma quer sossegar em ti. Por isso que o versículo 3, o salmista termina dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Poderíamos pegar o versículo de número 3, fazermos uma paráfrase. Corra para o colo de Deus. Corra para o colo de Deus. Não tem lugar mais protegido. Não tem lugar mais abençoador. Experimente o cuidado dele. Experimente o cafuné. Experimente o carinho. Deus é carinhoso, gente. Deus é carinhoso. Deus é bondoso. Como é que a gente prova isso à luz da Bíblia? Olha para Jesus. Olha para Jesus. O Jesus que sofre com o povo. O Jesus que está atento às dores e às angústias das pessoas. Ele via um coxo, ele curava o coxo.
quando ele recebe a notícia que seu amigo havia morrido, ele chora. Um Jesus que João, seu discípulo, tem intimidade para se reclinar no seu peito. João deitou no peito de Jesus assim. João experimentou o colo de Deus. Nós também podemos experimentar espiritualmente. Por isso que Jesus falou: entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com seu pai em secreto, e seu pai em secreto te recompensará. Entra para o seu quarto e diga para Deus hoje, ou durante essa semana: Deus, só quero usufruir da tua presença, do teu carinho. Só quero experimentar o seu colo, porque o Senhor é o Pai amado. Pai amado, que a parábola do filho pródigo nos mostra claramente, que quando a gente vai na direção dele, ele sempre vai estar com os braços abertos, dizendo: vem filho, vem que o pai quer te dar um abraço. Você tem casa, você tem pai, você tem colo. E que nós possamos experimentar esse carinho, esse amor, essa proteção de Deus, sem pedir coisas grandiosas demais, sem insistir às vezes em projetos que nos fazem perder a cabeça, tirar a paz, e às vezes envolvidos nessa correria, esquecemos de usufruir do que temos de melhor: a presença de Deus, o cuidado dEle, o carinho dEle, a proteção dEle. Deus está convidando você para experimentar o amor que Ele tem para te dar, o aconchego, a proteção e o carinho, e que você possa procurar isso a cada dia na sua vida. Amém? Para aqueles que têm mães, hoje é dia de deitar no colo, hoje é dia de experimentar o colinho da mamãe. Para as mamães que estão aqui, hoje é dia de pôr o filhão no colo, a filhona no colo, independente da idade. Fala: mamãe, faz um cafunézinho aí. E aí você usa esse momento, retrata ele, para lembrar que é assim que Deus cuida de nós, e que possamos usufruir desse cuidado de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, porque a maternidade é um projeto do Senhor. O comportamento da mãe, as emoções da mãe, todo processo tão elaborado, materno, foi criado pelo Senhor. E não tem lugar para nos sentirmos mais protegidos, mais acolhidos, mais amados, quando somos crianças, do que o colo das nossas mães. Obrigado, Deus. Obrigado porque isso é uma criação do Senhor. Por isso te louvamos pelas nossas mães. E também suplicamos para as mães que estão aqui, Deus, capacite-as para que elas continuem sendo mulheres amorosas, porque foi exatamente esse exemplo que Davi usou para retratar o teu cuidado, o teu acolhimento, o teu aconchego, o teu afeto, a tua proteção. Obrigado, Deus, porque nós podemos ir até o Senhor sem falar, simplesmente nos aquietarmos, na certeza de que o Senhor vai derramar do teu carinho sobre nós. Que possamos ter essas experiências contigo, Deus. Que as nossas orações sejam momentos não apenas de pedir, não apenas de expressar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, mas que nós também, Deus, tenhamos momentos com o Senhor para experimentar só a tua presença, só a tua companhia, que essa companhia transborde os nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.